A presença de Deus é algo que a gente não pode se acostumar. E se acostumar, eu falo que é no sentido de você achar, normalizar, não dar o devido valor, não cuidar, não buscar, não ansiar. A presença de Deus, ela tem que ser algo, um anseio tão grande que nos deixa inconformados em não senti-la, inconformados em não carregá-la, inconformados em não vivenciá-la constantemente, inconformados em não levar ela para outras pessoas. Você pode estar se perguntando, mas Thalita, o que é a presença de Deus? Que presença é essa? Como que eu sinto? Como que eu sei? E a presença de Deus é algo muito particular para cada pessoa. Tem pessoas que sentem uma alegria tão grande, indescritível, que ela pode estar passando pelo que for. Uma notícia ruim, um diagnóstico negativo, mas ela tem a presença de Deus e isso não abala ela. Você já viu alguém nessa situação que está passando por um momento difícil, mas está feliz, falando, não, a gente vai passar por isso. Eu sinto aqui dentro de mim, é a presença de Deus. Uma alegria indescritível. Tem gente que se emociona, tem gente que sente como se fosse um abraço, tem gente que sente como se fosse algo passando no corpo, arrepio. Então, cada um tem uma forma de sentir, há várias descrições da maneira de sentir a presença de Deus. Quando eu li o livro Heróis da Fé, lá descrevia que teve uma pessoa que, ao sentir a presença de Deus, ele sentiu como se fosse choquinhos no corpo dele e ele não conseguia dormir a noite toda. Ele ficou tão maravilhado em sentir isso que a gente tenha esse anseio em saber mais sobre a presença de Deus, em buscar mais de Deus, em não nos acostumar de achar que é algo normal ou que pode acontecer só uma vez, mas que a gente sempre queira mais da presença de Deus, de uma forma que a gente sinta, que a gente transmita e não apague, não deixe isso se apagar na sua vida, porque quando a gente resiste, vai resistir, sentir de falar para uma pessoa e eu não falo, sentir de dar um abraço em alguém, eu não dou. Sentir de abençoar uma vida, eu não abençoo. Quando a gente vai resistindo, isso vai se apagando. Então, quando você sentir de abraçar alguém, de falar uma palavra, de compartilhar um texto nas redes sociais, às vezes a gente acha que é muito, mas são coisas simples, tá? Depois eu vou contar uma experiência que eu tive ontem. Às vezes a gente acha que é no muito, eu vou falar para um monte de pessoas. Não, é no dia a dia. Sentiu de dar um abraço de frente no seu filho. Uma vez eu senti de orar pelo meu filho mais novo, sobre como ele era referente às amizades dele. Ele sempre foi um menino mais tímido, ele sempre foi muito apegado a mim e mais tímido referente às amizades. E o próprio Espírito Santo me direcionou a orar por ele, onde ele iria ser um menino que tem facilidade em fazer amigos e todos os amigos queriam estar perto dele. E hoje na escola é realmente isso que ele vive. Então, se você sentir de orar por alguém de perto, alguém de longe, uma pessoa que às vezes você não tem tanta intimidade, mas você sentiu de compartilhar uma palavra, quantas vezes você não está transformando a vida de alguém? Porque você é um instrumento de Deus. Deus, ele vai usar você para alcançar outras vidas. Você, quando você abre o seu coração para Jesus, você convida ele para morar aí dentro, você passa a ser um instrumento de Deus, você passa a carregar a presença de Deus no seu coração, na sua vida, e você vai edificar outras vidas, porque Deus está morando em você, Deus está habitando em você. E Ele vai trabalhar através dos seus filhos. Nós somos o meio de Deus para alcançar outras vidas. Não negligencie isso. Não negligencie a presença que você carrega. Sobre a experiência que eu iria compartilhar aqui, é que ontem, quando eu cheguei na igreja, eu senti no meu coração Deus falando comigo, o Espírito Santo falando no meu coração assim, que Ele fala mesmo quando tudo está calmo.
Eu senti uma paz, uma calmaria tão grande. E aí eu lembrei daquela passagem de Elias na caverna, das manifestações, né, que Elias estava esperando. E aí Deus se manifestou para Elias através de um vento suave, de uma brisa suave. E eu pensei nisso, eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, como Sua presença é maravilhoso e há diversas formas do Senhor manifestar. E eu aceito agora a Sua presença, que é calma e suave na minha vida. Chegando no final do culto, veio uma moça, ela segurou na minha mão e começou a orar por mim. E eu, no momento ali, eu não olhei para ela, porque eu estava com os olhos fechados, eu só ouvi a voz dela. E era uma voz de uma adolescente, e ela começou a orar por mim, uma voz suave, uma voz calma, começou a falar palavras boas para mim. E eu só começava a agradecer a Deus, falando, muito obrigada, Espírito Santo, porque no começo do culto, o Senhor falou para mim que o Senhor fala através de uma voz suave, de uma maneira suave, como foi com Elias. O Senhor está fazendo isso comigo hoje, obrigada. E eu comecei a agradecer a Deus ali, me emocionei por ter tido essa experiência. Então, às vezes a gente espera que seja muito, espera que seja no extraordinário, no fantástico, mas é no dia a dia, é no simples, é no comum, é no habitual. Deus, Ele está conosco a todos os momentos, não em um momento especial. Deus faz com que todos os momentos sejam especiais. Deus, Ele está, a presença, ela é fantástica pelo fato de estar na casa mais simples, com o alimento mais simples, mas a família reunida ali, buscando a presença de Deus. Deus ali está. E quando a presença de Deus está, a comunhão, a transformação, os filhos se sentem amados, o marido, o provedor, por mais que seja um pouco, se sente amado, sente importante porque está cuidando da família. A esposa, por sua vez, sente importante em estar ali providenciando ao fazer o alimento. Ela recebe o alimento e transforma essa refeição e serve a família. Nesse simples Deus está. Num campo, por exemplo, quando alguém se reúne, Deus Ele está. Vamos ler Deuteronômio 12:7, que diz assim: ali na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Quero que a gente pense nesse versículo pensando que a presença de Deus, ela pode ser buscada na individualidade, no dia a dia, na sua casa, tá? Mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, também há comunhão. Isso que aqui fala, você e as suas famílias comerão. Quando você se alimenta junto com a sua família, com as pessoas que te cercam, representa a comunhão. Então que a gente, através da presença de Deus, tem essa comunhão. Porque é um só Deus, um só Senhor. E nós vamos ter somente uma intenção diante dele, e isso nos faz ser um. Vamos ouvir o louvor, Eu Só Quero a Tua Presença. Eu Só Quero Tua Presença, do Theo Rúbia, tá? E vamos também separar um momento e falar para Deus. Falar não somente com a nossa fala, mas colocar o nosso coração em verdade diante de Deus, na nossa individualidade. Senhor, que onde eu estiver, eu demonstre e carregue e transborde a Sua presença para as vidas que me cercam. Então, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente familiar, seja com seus amigos, seja com seu filho, aonde você estiver, transborde a presença de Deus para essas vidas. Tá bom? E Deus, Ele está com você. E você é mais do que vencedor, e vamos ter uma semana incrível.